qual é o fato da semana que você traz para nós aqui no Checkout Podcast? Bom, William, o fato da semana que eu trago é a não correção da tabela do imposto de renda para 2022, né? O governo federal não lançou nenhum projeto de lei para ser aprovado. Com isso, nós temos aí o 7º ano seguido sem correção da tabela do imposto de renda. E o que isso traz de consequência, né, para a sociedade? Nós temos ali um limite de pagamento de imposto de renda que acaba ficando cada vez mais justo para os mais pobres. Então, hoje, quem ganha aí 2 salários mínimos e pouquinho já tem que pagar imposto de renda. Então, isso acaba tirando ainda da população, justamente a mais pobre, mais dinheiro, mais renda numa hora que ela mais precisa, né? Numa hora de crise, onde ela está perdendo renda, está desempregada. Então, essa não correção da tabela de imposto de renda não é de hoje, obviamente, né? Mas ela precisa ser realizada como uma forma de até justiça social. A gente tem uma inflação que corrói a renda das pessoas e cada vez mais elas têm que pagar imposto de renda não ganhando mais. Né? Então, por uma questão de justiça social, nós temos que debater mais essa correção da tabela de imposto de renda. Então, para mim, esse foi o fato da semana que me chamou muita atenção. E tem várias PEC paradas, tem vários projetos de lei, PL, tudo que você pensar está travado em comissão e não vota. O que eu fico absurdado é isso. Ficaram o tempo todo, Moisés, discutindo aí vários e vários temas que não tem nada a ver. Exatamente. Que não tem importância alguma, de fato, ou que não era nem momento de ser discutido. É que talvez, infelizmente, a importância que pra gente não tem, ou pra grande maioria das pessoas de bem não tem, em algum momento, pra eles particularmente, tem. Né? Então, aquela discussão que tem necessidade de agilizar por talvez algum interesse próprio, essa corre no tempo que eles precisam, né? Exato. E eles que eu digo, aqueles interessados, aqueles que têm, de fato, o poder ou um mandato para isso, que a gente fala do Congresso Nacional, né? Exatamente. E, de fato, as pautas que são públicas, de interesse público mesmo, e aí acabam travando e quem paga o pato são sempre a corda rói pro lado mais fraco. Exatamente. Uma população mais pobre que já paga um imposto, a gente chama de imposto recessivo, né? Então, você paga imposto sobre consumo. Ele já paga o imposto sobre consumo, que é absurdamente alto, né? Sobre tudo que a gente consome, quase pelo ar que a gente respira, a gente está pagando ali imposto de alguma forma. E aí, o mais pobre ainda tem que pagar mais esse imposto de renda que, teoricamente, não deveria estar pagando se fosse corrigido pela inflação dos últimos anos. O estudo mostra que a Receita vai arrecadar com isso, esse ano, 149 bilhões de reais que não deveriam ser arrecadados. Não é que o governo deixar de arrecadar isso, não. Mas isso se converteria em consumo para as pessoas mais pobres, que, de certa forma, também voltaria como imposto depois, né? Então, é uma questão de justiça social que deveria ser pensada com um pouco mais de carinho, mas que não aparenta ser já há algum tempo. Ficou falando tanto em reforma tributária, quer fazer isso, que o Paulo Guedes era o melhor do bambambam, quer resolver o problema tributário do Brasil, que era menos Brasília e mais Brasil, e nós não vimos isso acontecendo. Exatamente. E agora, muito bem disse o nosso professor economista, Alex Aversani, as pessoas que ganham pouco mais de 2 salários mínimos começarão a pagar imposto de renda. Exatamente, né? É renda de consumo que poderia ajudar a movimentar comércio, ajudar a movimentar a economia, que já está numa situação tão ruim, que vai para pagar o imposto. Imposto é uma coisa importante, né? Diga-se de passagem, mas ele precisa ser justo, ele precisa ser cobrado de quem pode pagar imposto, né? Então, nós não vemos isso no Brasil já há muito tempo. Exatamente.